Advisors, tudo bem? Mais um episódio do Trigo no Coffee, tenho certeza que vocês vão gostar. Lembrando que é o oferecimento do nosso fundo de long bias, o primeiro fundo da Trígono de long bias, o fundo Dynamic, Trígono Dynamic, que está com quase 400% em 5 anos e nenhum ano o fundo ficou abaixo do Ibov. Aproveitem nas principais plataformas, mas para começar, eu queria introduzir vocês aqui com o meu amigo, o Celso, um cara espetacular, estava falando com ele aqui nos bastidores, uma história muito interessante. E tudo bem, Celso? Tudo jóia, obrigado pelo espaço aí, Fusaro. Sabe que eu sou entusiasta da casa. Pra mim é uma honra estar aqui para falar um pouquinho da minha história, da Vênice, e bater esse papo aqui, contar um pouquinho do que eu passei até aqui, até chegar até aqui essa mesa. E aí a nossa amizade aqui que vem aí de um certo período. Legal, Obrigado. muito bom, obrigado. Lembrando, o Celso, ele foi o sexto cara da Vênice, ele é sócio e também o head de produtos. Acho que tem uma experiência muito legal para compartilhar com vocês. De novo, a gente sempre fala aqui, Celso, que não tem um caminho só, né, para conseguir fazer as realizações e tal. E acho que é muito interessante como a gente enxerga aí. Muita gente tem pensamentos e no final das contas chegam num objetivo, mas por caminhos assim muito diversos, né? Mas antes da gente falar aí sobre trabalho, né, me fala aí quem é o Celso aí. Pô, eu sou o Celso, eu tenho 38 anos, sou formado em economia, em contabilidade, sou mestre em economia. Sou marido, sou pai, minha enteada tem 20 anos, comigo aí há bastante tempo, então sou pai também. Boa. Casado desde 2019, comecinho da pandemia. Antes da pandemia, São Paulo, nasceu em São sou de São Paulo, nasci na região da Lapa, Boa. tenho, ah, amigos aqui, de longa data. Acho que muito da minha característica é ter relacionamentos de longo prazo. Sou um cara que gosta de esporte, corintiano, Tá eh, bom, estamos indo bem, sofredor estava indo bem, né. eh, e esse é um pouco do Celso. Acho que sou um cara simples, tenho acho que uma vida relativamente comum, sem grandes, oscilações, mas, deixei essa parte para o mercado financeiro. A parte da oscilação eu optei por deixar no mercado financeiro. Esse Legal. sou um pouco é um pouco de mim. Celso, uma coisa interessante, né, falando de você, assim, você sempre pensou em estar no mercado financeiro? Eu tenho certeza que não, né, mas Acho que poucas pessoas nasceram com a vontade, ninguém é tão maluco assim, né. Não, né, quando acho que o mercado financeiro ele me beliscou ainda jovem, quando numa excursão do colégio, a bolsa tinha esse hábito de levar os colégios para conhecer as instalações da bolsa. Então eu lembro que era garoto, estava lá vendo do alto do pregão o pessoal negociando e tudo mais. Não que eu tinha algum entendimento do que estava acontecendo ali, porque era super jovem, mas de alguma maneira aquilo me tocou, né. A priori, pensei quando comecei a pensar em vestibular, pensei um pouco em engenharia, tinha uma facilidade razoável com números, mas tinha mesmo a vontade de ir para a carreira militar, né. ah, que legal. Pensei em começar minha carreira no exército. Quando prestei a faculdade, prestei para o Barro Branco, que naquela época era a FUVEST, e em paralelo prestei em economia, né, Legal. para o Mackenzie. Foi onde eu fui aprovado, acabei cursando economia no Mackenzie, mas a minha vontade, assim, a priori não era estar no mercado financeiro, o mercado financeiro ele vem em paralelo com algumas Você outras. gostaria de ser militar. Gostaria de ser militar. Aí por conta daquele rebuliço dos pais, né, minha mãe, meu pai, todos ali, contra, acho que torcendo contra mim no vestibular ali. Que seus pais tinham medo? De ter alguma guerra ou você entrar na polícia militar? Porque Acho que um pouco mais de preconceito, né, não tinha um porquê, mas assim, acho que nunca foi a ideia dos meus pais terem um filho militar, dado que não tem ninguém na minha família que fosse, né. entendi. Meu pai era empreiteiro de terraplanagem, dirigia trator, a minha mãe, era vendedora, todos os meus tios são docentes, então, era difícil encaixar,
aquilo dentro da minha família, né. Entendi. Não que eu me importasse muito naquele momento, E qual que foram os argumentos para eles poderem te convencer a não ser militar? O que que eles falam? perigo, né, Ah, achavam perigo mesmo? Tá, perigoso, entendi. achavam que eu não tinha, tanto perfil. Eh, e aí acabou que basicamente eu sempre fui um cara bem ativo, né, sempre gostei de trabalhar, sempre fui um garoto mais engajado nessa ponta. Eu acabei, quando passei na faculdade, falei: "Bom, vou seguindo aqui e esse deixa um projeto paralelo, em algum momento talvez eu revisite", Entendi. e fui cursar economia quando terminei o colegial. Agora você deve ser um cara muito disciplinado, né, porque Muito é uma palavra ampla, né, é, eu me considero um cara disciplinado, você é aquele cara que mas eu tinha um amigo que ele combinava a meia com a calça, e aí, uma vez a gente foi na ele era da consultoria, né, e inclusive chamava Celso, eu chamava de Celcinho, ele era de Ribeirão Preto, e uma vez eu lembro que no hotel ele não achava, o pessoal sacaneou, trocou as meias dele, quase ficou maluco, cara, que ele tinha que combinar a meia com a calça, era uma loucura. eu E era extremamente pedir almoçar com ele era um absurdo, né, porque ele trocava tudo: "Ah, não dá para ser o alface no lugar do tomate?" Aí travava a cozinha, demorava tudo, o cara era muito metódico. Você é desse tipo, não? não, acho Não é? que não. Sou um cara mais tranquilo. Não sou Hã, tão metódico a esse ponto. Talvez acho que o lado militar me salvou então desse aspecto. Talvez se eu tivesse entrado ou ingressado, eu seria mais metódico, mas eu sou um pouco metódico só. E um pouco disciplinado. Acho que entendi, entendi. Boa. a disciplina é importante para todo mundo, Lógico, lógico. mas Fundamental. e eu vivo bem com ela, né. Legal. Eu ter uma rotina, ter um determinado cronograma facilita muito para mim o meu dia a dia. Você faz algum esporte? Tento fazer musculação todos os dias, para a cabeça principalmente, e treino jiu-jitsu, Jiu-jitsu, né. jiu-jitsu. Você está me falando que você ainda está novo no jiu-jitsu, Sou né. novo ainda, Dependendo do grau de maturidade, eu é, dificulto ou não a pergunta. tá certo, prudente, mas eu pratico há algum tempo, mas eu fiquei bastante tempo parado no esporte, né. Eu Tá, comecei a treinar mais ou menos uns 10 anos atrás, evoluí no esporte, até que tive uma lesão no joelho. E aí eu parei por um longo período, aí as prioridades elas mudam, você vai certo. buscando outras coisas para fazer, e aí o tempo acaba invertendo a ordem das suas prioridades. E aí o ano passado, no começo do ano passado, tentei o retorno, né. Agora com quase 40 anos não é a mesma coisa do que com Sim, 30, né, com sim, 20, sim. mas, tenho tentado seguir, né, Entendi. com todas as dificuldades de alguém que trabalha 11 horas por dia, 10 horas por dia, que acorda cedo, que Ô, mas tem o estresse no mercado, então você acaba tendo todos esses hã, desafios. o Faria Limer só existe na o glamour é só na TV, né. Só na TV. O pessoal que assiste aqui, acho que, todo mundo, compartilha a mesma opinião, né. E Celso, você tem algum hobby, não? Eu sou um cara bem família, assim, Tá, né, tirando os esportes que eu gosto de fazer, eu gosto de estar com a minha família, com a minha esposa, gosto de estar com a minha filha, mas outro hobby além desses, não, não, não. Eu tá. gosto de dar uma voltinha de moto de vez em quando, mas, Você gosto. é? É, Legal. acho que assim, um hobby fixo, né, pô, tenho amigos aí de lugares que eu trabalhei que os caras pulam de paraquedas. Sim. Você fala: "Pô, o cara trabalha a semana inteira, aí se dispõe a pular de É, paraquedas no eu tenho final de visto o semana", né. tempo inteiro, né. É, então Esses caras são um perigo pra seguradora, né. pois é, então, a volatilidade é muito alta, né, a gente tá aqui Você sabe que seguro, se você pular de paraquedas, o seguro de vida não cobre, né. não, Não não cobre. cobre, não cobre, porque, você está se colocando em risco, né, É, então, cara que quer deixar alguma coisa aí pra esposa, para os filhos, tem que tomar cuidado, eles têm seguro de vida, nem sabe disso, né. evitar os É, é que fica ali nas entrelinhas ali, mas, ninguém conta, né, essas são considerado realmente uma coisa que você, se coloca em risco, a seguradora não paga, pelo menos na minha época não pagava, né, talvez se você colocar lá que você salta e tal, e pagar um prêmio adicional, não sei nem se eles cobririam, mas definitivamente não tem. eu tenho uma Ou baita seja, medo vai morrer e ainda vai deixar a família numa situação complicada. pois é, eu tenho um baita medo de altura, não vai ser essa que vai me pegar. E você tem alguma coisa, assim, que o pessoal fala que você é estranho, não? Ou você diferente dos demais? Ah, eu acho que diferente, acho que é uma palavra
específica, né. Pô, tem umas manias acho que as pessoas normais têm, assim, né, pô, durmo do mesmo lado da cama, gosto de comer as mesmas coisas, mas nada que seja muito além disso, assim, né. Boa. E, bom, antes que o pessoal brigue comigo, Celso, vamos servir aquele café, nosso café aqui super sofisticado, aqui muito chique. É um café aqui da prensa francesa, não sei se isso mudou alguma coisa, mas eu gosto. Muito obrigado. Geralmente eu sempre esqueço. Café escuro. Muito bom. Celso, como que surgiu o interesse pelo mundo de investimentos? Bom, como eu falei lá no começo, né, pô, aquela excursão foi um pouco emblemática, né, aquilo ficou meio marcado num cantinho, numa caixinha ali, por um período, e foi o meu primeiro contato, né, com o mercado financeiro. E aí, com o passar do tempo, eu tive que basicamente ter um plano paralelo à carreira militar ali. Eu tentei ver dentro das características que eu gostava, dentro de algumas matérias que eu tinha maior relacionamento dentro do colégio, o que me atraía mais e o que combinava, né. Eu nunca fui um aluno espetacular, mas também nunca fui um mau aluno. E aí, busquei algumas coisas que casassem. Então sempre gostei de história, geografia, geopolítica, por mais que não fosse o meu forte dentro do colégio, mas eu gostava muito de exatas. Então tentei juntar uma maté um curso que juntasse todas essas matérias. E aí cheguei até a economia, né, estudar um pouquinho de geopolítica, um pouco de história, tinha uma parte de exatas relevante, olhando a ementa do curso, parecia que cabia bem, né. Ainda tinha aquela coisa que ficou guardada lá no fundinho, daquela Era visita à bolsa, em paralelo à carreira militar, ah, e quando prestei o vestibular, prestei a FUVEST para fazer o Barro Branco, e fui aprovado em economia no Mackenzie. E aí, pô, comecei a cursar, abandonei o projeto militar iniciando cidade dos seus pais? felicidade dos meus pais, dos meus tios ali, da minha família, dos meus avós, eh, e comecei a faculdade. Acho que esse foi o primeiro pontapé aí, E aí você ingressou no mercado financeiro já na faculdade, é isso? já na faculdade. Tá. Quando deu meus primeiros 6 meses de Ah, 6 meses? 6 meses, super Muito rápido, tá, já procurei um estágio, já comecei a estagiar. E eu sempre fui um cara que sempre gostou de ser ativo e sempre gostei de trabalhar, né. Então, o garoto fazia uns bicos e tal, acabei, eh, querendo rapidamente me colocar no mercado de trabalho e consegui por um estágio, né. Meu primeiro estágio foi numa empresa que fazia consultoria para fundos de investimento, né, eles faziam no momento onde não existia inteligência artificial ainda, eles faziam cálculo de VaR para carteiras de fundos. Então, o sistema funcionava como um grande banco de dados, precisava ser alimentado com informações, então tinha uma mesa com 30 estagiários que pesquisavam determinados produtos, lançavam dentro desse banco de dados, o sistema rodava um relatório e trazia ali o VaR da carteira, para o gestor que comprava o serviço da consultoria. legal. Fiquei lá por um ano. Uma baita de uma escola, porque você tem acesso a produtos efetivamente, e eu creio muito que não cheguei aqui à minha cadeira de hoje por acaso, então tinha contato com uma série de produtos de investimento diferentes. Saí de lá com um ano e fui ser, estagiário numa empresa de capital aberto, numa posição dentro de uma área de relacionamento com investidores. Boa. Era uma empresa que tinha acabado de lançar o seu IPO, né, e eu não peguei o processo de IPO, eu cheguei depois, mas era uma empresa pequena, uma equipe de RI enxuta, eram 3 pessoas, o gerente da área, o analista e eu como estagiário, mas aí você sabe, né, empresa pequena você, Ficava fazendo assim, bate o canteio, cabeceia, mesmo sendo estagiário, pô, consegui participar dos roadshows, boa, então desde a produção do release até, a divulgação de resultados, eu tinha, pô, participado de tudo junto com eles, né, foi uma experiência super bacana, vem a minha admiração aos profissionais de RI, que eu acho que é super relevante, e foi meu primeiro contato comercial, vamos dizer assim, né, legal. tinha um um
um lado técnico, mas eu consegui ali desenvolver uma competência que no primeiro estágio eu não consegui, né. Então eu tive contato com os clientes, com os acionistas, com o maior acionista da empresa, isso tudo desenvolveu esse lado mais comercial. Fiquei lá também por 1 ano, só que tinha aquela ideia de que o economista deveria trabalhar em um banco em algum momento da carreira, né. E isso me perseguia desde o meu primeiro semestre de faculdade, né, pô, vou estagiar num banco. No meu primeiro estágio não consegui, no segundo não. No terceiro estágio eu entrei no Safra, né, por um programa de job rotation. Legal. Então era um programa onde os estagiários girariam entre as áreas do banco de investimento. E comecei pela área de previdência. Foi meu primeiro os primeiros 6 meses dentro do banco foram na área de previdência. Os 6 meses seguintes foram dentro da área de produtos estruturados e derivativos, e aí o meu Foi no último Safra, não? foi no Safra, exato. Safra, E meu último estágio foi dentro da corretora. legal, Lá fui efetivado, fiquei 2 anos no back-office da corretora, aproximadamente, passei por todas as áreas dentro do back-office, a as áreas de back-office, creio que são menores hoje, né, por conta, da tecnologia, da inteligência artificial, então a área de back-office era uma área muito grande, mas passei pela área de cadastro, tinha uma área específica do Sinacor, que é o sistema que roda todas as operações de bolsa, então trabalhei no Sinacor, trabalhei no Middle, que fazia as alocações, dentro das carteiras, e aí tive a oportunidade minha primeira oportunidade dentro de uma mesa de operações surgiu ali, onde eu fui ser broker de aluguel. legal, Tive abri uma vaga na mesa de operações, e a área eram 2 pessoas, uma delas saiu, eu tive essa primeira oportunidade de ser broker dentro da corretora de aluguel de ações. legal, Também foi super breve, porque, a mesa institucional precisou de mais gente, e acabou que eu fui para a mesa institucional na sequência. Então eu fiquei 6 meses na mesa de aluguel e fui para a mesa institucional, onde eu fiquei mais tempo. Fiquei legal, lá em torno de 2, 3 anos também, atendendo assets, fundações, sendo trader, especificamente sales trader, legal. eh, de 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 clientes institucionais. Eh, Depois que passou esse período, tive um convite da mesa de pessoa física, naquele momento onde basicamente tivemos uma inundação de CPFs na bolsa ali, não sei se você se recorda, Lembro que a bolsa estava bombando. propaganda do Pelé na televisão, falando da B3, Legal, tudo isso. Acabei indo para a mesa, pessoa física naquele momento, para justamente também dar uma força na parte técnica, não tinham tantos profissionais assim disponíveis no mercado, precisei ajudar na formação de alguns deles. E e aí passei o final da minha estadia no Safra, desses 12 anos, até ser convidado para montar a mesa de equities na Venice, dentro da área de pessoa física. legal. Quer dizer, você já foi para Vênice já com esse objetivo. Na verdade, a Venice veio como uma continuação, né. Tá, Eu passei a ser head de renda variável na Venice, porque tive uma vivência relevante com clientes pessoa física legal, ali, que legal. me deu Você falou aptidão que a foi o ser sexto, é isso? Quinto, sexto? eu fui ser sócio, Tá, né. A Venice até falando um pouquinho da Venice, a Venice hoje, eh, é o escritório que é um braço de distribuição do BTG Pactual. Não é só um braço de distribuição, mas também tem, dentro do seu conglomerado, uma asset proprietária, que o gestor do fundo é o Cláudio Coppola, deve ser conhecido da maioria dos sim, nossos sim. ouvintes aqui. Tem uma célula de DCM, que faz crédito estruturado para os nossos clientes. Temos uma célula de M&A, que faz compra e venda de empresas. Temos um business de wealth e um business de carteira administrada. Boa, bem Então é um complexo. sistema bem completo. 5 bi, né? Temos 5 5 bi bi, sobre né, gestão, tá, obviamente dentro da área de distribuição a gente também tem a PJ2 que envolve seguros, crédito tá, consumo, tá. né, consórcio, mas business que são relevantes dentro da companhia. Agora dentro dessa carreira que foi muito rápida, né, e de bastante sucesso, você já pensou em desistir alguma vez? Acho que o momento que eu mais pensei em desistir foi ali em meados de 2014, foi 12 anos atrás mais ou menos, né. Não sei se você se recorda, a gente estava passando pelo Sim, final pela transição, período o ótimo, pior momento do governo Dilma ali, né. eh, e a bolsa tinha dias que negociava
pouco mais de 1 bi, É, né, mas acho que baixíssima liquidez, é. uma liquidez muito baixa, dias de a gente ficar sentado na mesa e discutindo o que faríamos, né, pela falta de volume, né. Naquele momento acho que foi o primeiro momento, assim, acho que o único momento que eu repensei a minha carreira. Falei: "O que Você que eu". devia ter sido militar, pô, o militar seria muito Já melhor, pensou muitas vezes nessa possibilidade naquele momento, eh, um período muito difícil, acho que por grande parte de quem escuta a gente não viveu esse período, né, eh, mas ali a gente via que tinha um problema grande pela frente. Na sequência, acho que a gente já lidou com impeachment, eh, tivemos uma mudança de cenário que fez com que a gente tivesse um novo direcionamento. Mas você me perguntou especificamente quando, o quando foi ali, 2014, onde E e tinha um e marasmo e o muito que que grande nas fez pessoas. você não desistir, assim? O que que você imaginou? Falou: "Poxa, vou continuar", o que que motivou você a continuar? Me considero um cara persistente, né, eu tenho também o benefício de ter tido boas pessoas comigo ao longo da minha carreira, né. Então, lembro bem de alguns, pares de mais tempo de mercado, pô, tive a benesse de trabalhar, por exemplo, com um operador que passou a maior boleta da história da bolsa, que é o Orlando, passou a boleta da compra do Unibanco pelo Itaú, Ah, que legal. e eu lembro que tinha um 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 sales lá na época, que era o Gil, que já tinha uma visão diferente de mercado e falava: "Cara, nesse São momento ciclos. são ciclos, já passei por vários desse, calma que vai dar certo", né. Por mais que tivesse sido difícil ali, pô, acho que ter pessoas mais experientes que eu naquele momento, me amparando fez com que eu não desistisse, né. Legal. E dentro dessa da sua carreira, assim, para quem está te assistindo, né, que você acha que fez um diferencial? Eu vi que você tem uma formação legal, né, você acabou investindo bastante nisso. Você acha que isso foi um diferencial ou não? Se você pudesse dar uma dica para a turma aí, para ser tão bem-sucedido quanto você está sendo, assim, o que que você acha que seria importante? Ao longo da minha carreira eu tentei, a gente estava conversando um pouco disso fora, né, eu acho que a palavra adaptabilidade ela tem que ser sempre revista nas carreiras, né. O movimento, eu saí de uma grande instituição bancária e empreender veio nessa linha, né. A minha mudança veio muito pautada nessa nova onda da XP trazer o tema da desbancarização, os clientes buscavam, um tipo diferente de atendimento e naquele momento eu precisei me Que é adaptar. 10%, né? Exatamente. Então naquele momento eu Saudade. precisei me adaptar, né. Acho que mais do que a formação, que a gente até que eu acho muito importante, mas a gente pode falar um pouquinho mais pra frente, acho que o sucesso de uma carreira tá da maneira como você se adapta às inovações, né. Se eu pudesse dar uma dica, eu acho que ter essa palavra sempre no fundo da cabeça e falar assim: "Eu preciso sempre me adaptar a coisas novas", porque o mercado é muito dinâmico. Acho que isso fez com que eu hoje tivesse na posição que eu tô. Se você voltasse atrás, você faria alguma coisa diferente? Eu Não estou falando só no trabalho, na vida como um todo. eu acho que não. Falar agora seria muito fácil, né, falar assim Engenheiro de obra agora que eu vivi, acho que seria muito fácil falar: "Isso aqui eu não faria", né. é, Eu acho que eu tive algumas, coisas que eu não fiz, que eu gostaria de ter feito, por né. exemplo? Eu gostaria de ter investido num intercâmbio mais novo, Tá, por exemplo. tá, Acho que para mim faria muita diferença. Não sei se faria diferença hoje, mas ao longo da minha carreira fez. entendi. Eu tive pares que fizeram, que tiveram acesso a culturas diferentes, isso deixou ele um cara mais completo, é uma vivência que não é de se desprezar, né, então eu teria feito, por exemplo. Acho que isso é algo que é bem marcante, assim, eu deveria ter Por exemplo, feito você fez isso. contabilidade, você fez aí um mestrado, você acha que isso faz sentido para quem quer seguir uma carreira como a sua? Até tocando no tema da formação, né, eu fiz economia, um pouco sem saber onde eu ia pisar, né, mas a partir dali eu creio que eu consegui organizar as ideias, né, ao longo da minha carreira. Eu fui fazer contabilidade no momento que eu tinha um relacionamento com clientes que demandavam de mim um conhecimento técnico, em finanças mais elevado, né. E diferentemente do que as pessoas fizeram, que foi uma pós-graduação que tinha uma visão mais superficial do que era
um balanço, por exemplo, eu tentei ir mais a fundo, Tá, legal. né, e creio que isso me deixou um profissional um pouco diferente. Não digo que de destaque, mas diferente, Entendi. né. Então, o meu cliente institucional, que é um analista, né, quando vinha conversar comigo para entender o que o meu analista aqui dizia, ele tinha mais segurança de falar comigo do que com É, outro trader. propriedade. Falei: "Esse trader aqui entende um pouco mais de finanças do que os outros", Entendi. né. Então isso me trouxe alguns ganhos. O mestrado ele veio num caminho diferente. O mestrado ele veio num momento onde eu estava, um pouco mais, não dizia mais tranquilo, mas um pouco mais distante da academia, né. Eu terminei o a contabilidade em 2016 ou 17, não me recordo bem agora de cabeça, e isso foi 2 anos atrás, então estava aí há quase 8 anos fora da academia. Uhum. E queria ter uma proximidade nova, entender o que estava se pensando, as frentes de pesquisa, e até o mestrado que eu escolhi foi nessa linha, fui buscar um mestrado em economia, com foco em mercados, né, entender as discussões que eram feitas fora do que eu via dentro do escritório, né. Quando você está numa instituição um pouco maior, né, o escritório, vamos dizer que não é um escritório pequeno, mas ele é um escritório que ele tem um limite de capacidade. Você vê discussões diversas num banco grande que basicamente você não acompanha. Aqui você está envolvido na maioria delas. Logo você não consegue ver nada fora da caixa. Você está envolvido nas conversas, nas conversas técnicas, você está envolvido nas conversas de gestão, e aí você acaba deixando passar o que fora da sua instituição está acontecendo, né. E aí eu optei por fazer um mestrado nesse momento, né. Fui ver as frentes de pesquisa, ver o que estava sendo conversado, para justamente me deixar um pouco mais confortável nesse momento, de tanta mudança, Legal. né. E lá já se falava muito de inteligência artificial, de como isso ia mudar as relações de trabalho, o que ia ser feito e tudo mais. Qual o melhor conselho que você já recebeu? Pô, eu acho que o melhor conselho que eu já recebi foi da minha avó, cara, que um dia virou pra mim e falou assim: "Independente do que você faça, se dedique e seja íntegro". Ela não falou mas basicamente nada mais do que isso, né. Legal. E eu percebi que realmente a dedicação ela é muito importante para tudo que você faz, né, e a integridade, ela está acima de qualquer outra, eh, não é um ativo negociável, Então você dorme bem. com toda certeza, todos os dias. Esse é o maior benefício, Agora que a integridade te agora traz. só você me fala assim, você falou da dificuldade, né, que você teve, né, em relação à carreira, enfim, muita gente sofreu nesse período aí. E em relação ao pessoal, assim, teve alguma coisa que te deixou, na vida, assim, um momento difícil que você conseguiu suplantar aí? Acho que o momento mais difícil da minha vida foi quando eu perdi meu pai, né, tanto porque é uma pessoa que você ama, né, numa situação muito difícil, onde você não tem muitas alternativas para mudar, né. Isso me mostrou que Vocês eram muito basicamente próximos. eram Tá, muito próximos e basicamente te coloca numa situação que é muito desconfortável, que é não ter controle, tá. né. Acho que poucas coisas na vida não tem, uma solução, a morte é uma delas. É verdade. Então, o fato de você estar perdendo alguém, que você ama e você não ter nada o que fazer, te coloca numa situação muito vulnerável, muito triste. Então acho que essa foi a situação que você me perguntou, mais difícil que eu lidei, né. E ainda balancear isso com a vida pessoal, com o trabalho, tudo ao mesmo tempo, pessoas que ainda dependem de você, que não tem 70 famílias na nossa empresa, né. Tenho a minha família em casa. Lidar com todos esses, cenários diferentes, para mim foi difícil e desafiador, né. Se você tivesse dar um recado, assim, para quem está começando, o que que você diria? Primeiro, acho que ficar muito atento às inovações, eh, eu você é um pouco mais novo do que eu, né, Fusaro, pode Viu? falar, mas acho que a gente passou por muitas mudanças Sim, ao longo desse período, sim. né. Eh, então, acho que ter muita atenção às inovações, né. Porque cada dia que passa entra uma tecnologia nova, é um novo problema a se discutir, né, a gente passou por uma série de discussões que hoje não se falam mais. Hoje, por exemplo, o tema do ESG ele não é mais tão vigente como há 5 anos atrás, né, hoje o tema da inteligência artificial está muito mais. Acho que, pô, você acompanhou aí a vinda da internet, de como foi, todo mundo já sabia que ia ser revolucionário, mas são assuntos que vão e voltam, né, e você estar atento a eles te coloca
alguns passos à frente. Então acho que esse é o ponto principal. Informação é tudo, né, o cara que está bem informado, entende, eh, de assuntos amplos, ele se destaca. É engraçado, né, Celso, porque o que você comentou, né, quando a gente vê, eu fui consultor por muito tempo, eh, e a gente percebe que as empresas que se adaptam, né, em relação à longevidade, né, sustentabilidade, são essas realmente que enxergam esses movimentos e vão tentando aí mudar, né, independente do modelo e da cultura, mas você negligenciar, né, a gente estava comentando nos bastidores dos carros elétricos, enfim, de todas as coisas que mudam, né, tão rapidamente, né, que você isso do ponto de vista social, tecnológico, às vezes até estimulado pela tecnologia principalmente, né, mas é difícil você brigar com essas coisas, né, você tá falando de IA agora, né, cada coisa aí a gente gostando ou não, ou você muda, né, pro bem ou pro mal, né. É isso, na verdade acho que as mudanças elas não são feitas de dentro para fora, elas são feitas de fora para dentro no final das contas. É, isso é forçado. Discutia no começo aqui do carro elétrico, né, todo mundo falava: "Pô, mas por que que a gente vai trocar o álcool pela eletricidade, né, o Brasil aí, tanta suficiência". No final das contas o chinês veio e distribuiu carros aqui num preço muito competitivo, é uma realidade e a gente não tem como lutar contra, né. E falando um pouquinho da Vênice, Celso, qual que é o diferencial da empresa, né? Me fala um pouco do escritório aí, o que que vocês visam, qual que é o objetivo de vocês? Legal. A Venice foi um escritório que nasceu, vocacionado para o private a princípio, né, e o alta renda. E o grande projeto que me seduziu na Venice foi justamente, o cronograma que nós seguiríamos para atender os nossos clientes de uma maneira 360, né. Lembro bem os sócios fundadores quando me chamaram para conversar e falar um pouquinho sobre o projeto, né, eu tinha outras 3, 4 propostas diferentes, de escritórios diferentes, de lugares diferentes para fazer a mudança que o mercado estava me obrigando a fazer, mas a ideia do projeto, ela me deixou muito, entusiasmado naquele momento. Eh, Todos eles eram banqueiros de private, sentiam as mesmas dores que eu, que é aquele atendimento mais próximo do que era o banco de investimento antigo, com proximidade, com relacionamento. E o projeto era você fazer uma boutique onde você atenderia esse cara nas melhores opções que ele pudesse, né. Então vamos dar um exemplo aqui, o cliente do middle market tem uma dificuldade grande de linhas de financiamento no banco. Quem tem maior facilidade é ou muito grande ou muito pequeno. Sei. O médio tem essa dificuldade. Então a célula de DCM da nossa empresa nasceu para atender aquele cara que é grande para ser atendido pelo varejo, e não é tão grande para ser atendido no corporate, por exemplo. Então a gente se especializou no DCM, por exemplo, nos deals de 20 a 120 milhões de reais, Legal, legal. tá. Então esse projeto ele já existia desde o início da Venice, tá. Não digo o business de carteira administrada, de MFO, que são temas mais novos, né, mas todos os negócios que foram criados de maneira acessória à distribuição de investimento, eles foram vocacionados para isso, para atender o cliente como um todo. Então o João ainda fala aqui do parafuso ao foguete, João, do sócio fundador, fala: "Do parafuso ao foguete a gente olha tudo aqui. A gente vai conseguir fazer, endereçar, tudo bem, pode ser que aqui seja o melhor lugar ou não, mas a gente vai conseguir atender o cliente de alguma maneira", né. Então acho que o nosso grande diferencial, e isso fez com que a gente crescesse muito rápido no início, é justamente essa postura, de ser pró-negócio, de entender a família do cliente, de entender o que ele faz, de conhecer o filho, a esposa, a conhecer os parentes, saber qual que é o negócio, entender o que que ele pretende fazer com o patrimônio, as ambições do cliente. Isso foi algo que fez com que a gente tivesse, um crescimento acelerado, vamos dizer assim, né. Nesses 6 anos que eu tô lá, a gente, pô, tem um volume relevante, crescendo 1 bi ao ano é bem consistente. E se você tivesse para o cliente que está assistindo a gente, né, falar, assim, por que que eu deveria, né, escolher a Vênice como meu escritório, né, além da sua elegância aí e tal, Isso. olha como é que eu tô aqui, né. Você sabe que antes de você me responder, eu me lembrei de uma coisa, uma vez eu trabalhei numa empresa, eu não vou falar para não passar vergonha aqui, de capital aberto e coincidentemente, a gente tinha banheiro lá que poderia ser utilizado, né, que
era do conselho, então: "Pessoal, pode se vocês quiserem utilizar, dá para tomar banho", então a gente aproveitava, fazia uma academia, uns jogavam, fazia as coisas e tomava banho lá, era muito cômodo isso, né. E aí o que aconteceu, um belo dia eu chego do tênis, falei: "Pô, vou tomar meu banho", cheguei mais cedo, e estava todo mundo que você passava pela diretoria, né, e todo mundo reunido ali, e era muito cedo, eu achei aquilo muito estranho, né, falei: "Poxa vida", e eu passando ali de calção, né, camiseta, né, mala de tênis, todo mundo olhando pra mim, né, fiquei super sem graça. Aí tudo bem, passei, a hora que eu ia tomar banho, me chega um colega e fala: "Olha, estão te chamando lá na reunião". Eu falei: "Pô, mas eu não posso, né". "Não, não, mas você precisa ir, porque é uma questão de acionista e tal, e tem que ser agora". "Pô, não dá para tomar um banho". "Não, não, vai assim mesmo, o fundador falou que você pode ir, o presidente do conselho pode ir assim mesmo, que aqui tá todo mundo em casa e tal". E fui, né. Me perguntaram lá pra mim, pô, morrendo de vergonha, todo mundo de terno, né, estavam os acionistas, os principais acionistas e tal, e o conselho de administração. E expliquei lá o que eles tinham me falar, fiquei 10 minutinhos e voltei, né. Aí nisso passa um colega, né, e olha, né, pô, todo mundo de terno e eu aqui de bermuda e enfim, né, camiseta, tal, né. Aí ele comenta: "Pô, quem é aquele cara lá?" Ele fala: "Pô, olha, eu não sei quem ele é, mas o cara deve ser muito ferrado, né, porque" ah, mais ou menos isso. Aí Mas diga aí, quais são o que que você diria para um cliente que vai começar na Vênice aí? Escolheria a Vênice como seu parceiro, enfim, o nosso representante? principal expertise na Vênice é criar relacionamentos de longo prazo. Esse que é o o grande, trunfo da Vênice. Então, o meu cliente ele vai eu tenho clientes que eu atendo há 10 anos, Legal. né. Tenho banqueiros meus lá que eles atendem gerações de clientes, né, atendeu o avô, atendeu o pai e hoje atende os filhos. Eh, então, a gente aqui zela muito por esse tipo de relacionamento. Independente de onde ele estiver, se ele estiver no nosso braço de assessoria ou se ele estiver procurando um crédito, o que a gente quer é estar próximo. Acho que essa é a grande vantagem de estar conosco, né, nossos clientes são nossos parceiros principalmente, né. Tanto é que, basicamente, o nosso índice de o nosso NPS é super alto, a gente tem um relacionamento mesmo de private antigo, de jantar na casa, de Ah, olha só, então esse é o tipo de relacionamento que a gente quer criar na Vênice. São legal. pessoas próximas, a gente além de essas pessoas além de clientes, elas se tornam amigos e assim por diante. Que legal, isso é um pouco da cultura da empresa. Esse é um pouco da nossa cultura. Que legal. E a Vênice ela trabalha com você falou que tem o Wealth, né, mas o modelo de vocês de assessoria é fee-based ou é por comissão? Como é que é isso aí? Hoje a gente trabalha no modelo de comissão pela distribuição, Tá. né, e para o cliente que tem o perfil, a gente trabalha no modelo de fee-based via carteira administrada. Ah, então você tem os 2 Tem os modelos. 2 modelos, Legal. né. Quer dizer, o cliente pode escolher qual Pode que é melhor. escolher, Muito bom, exatamente. muito bom. Legal, muito bom. E em relação aos planos futuros, o que que vocês estão imaginando aí pra Vênice? A gente tem um projeto a Vênice sempre teve um projeto ambicioso, Tá. né, mesmo num mercado muito difícil, que como a gente vê agora, um mercado de concorrência ampla, um mercado que tem se atualizado cada vez mais, com muitas mudanças, acho que o foco da empresa sempre foi e sempre vai ser o ponto central estar no cliente, né. Então, acho que nesses primeiros 6 anos, 7 anos de Vênice, né, eu estou nele há 6 anos e meio, o o foco foi a gente construir um business onde o cliente se sinta bem atendido, Tá. né. Obviamente não vou abrir muito aqui o que a gente tem de projeto futuro, Claro. porque senão, vou deixar, meus concorrentes todos armados, né. Mas eu vejo um mercado, mais dinâmico em relação ao patrimônio como um todo do cliente, né. A gente tem o hábito de estudar bastante o mercado lá fora, a gente vê que o MFO não cuida basicamente só da carteira de investimentos do Claro, cliente, patrimônio ele como um cuida do todo. patrimônio como um todo, o cara é um concierge, ele faz, o business de secretariado junto, ele tem ali, um ponto focal para a vida, Legal, né. Eu acho que a Vênice caminha por esse sentido, legal, né. A nossa proximidade com os nossos clientes ela é tamanha que creio que em algum momento vai ser o futuro do nosso business. legal. E pergunta de US$ 1.000.000, o que que você recomenda hoje de investimentos aí, que você acha que faz sentido nesse momento? Porque Selic muito alta, né, às vezes acaba restringindo um pouco o tipo de investimento, né.
Acho que tem algumas coisas que a gente não consegue fugir, né. Acho que a primeira delas é um arrefecimento do dólar recente, Tá, né. Saiu de patamares mais próximos de 6 para mais próximos de 5, tá, né. Então, dolarizar parte da carteira do cliente acho que é mandatório nesse momento, tá. né. Bastante gente falou nisso próximo a 6, se equivocou, né. Mais próximo a 5 já estamos num momento melhor, Sim, né. Então olhar com carinho um pouco, investimentos lá fora, que hoje é muito acessível para qualquer classe de clientes. Né. O segundo ponto é o tema das NTNBs, né, as NTNBs aí têm apresentado uma taxa, super elevada aí, com o estudo recente que a gente tem feito, em menos de 10% do tempo, ela ficou em IPCA mais 7,5, 8, tá. né. Então construir um patrimônio em ativos livre de risco de crédito, em taxas tão elevadas, deveriam ser mandatório para todo o advisor que olhar uma carteira hoje, Legal. né. Então a gente tem seguido um pouco nisso. Em relação a equities, a gente tem olhado bastante, né, eh, por conta muito mais pautado num call futuro de melhora global do que de ajuste, local, né. A gente tem tentado aumentar os portfólios, a exposição a equities, principalmente em empresas que performam bem em resultado, né. A gente passou por um cenário difícil para equities, né, principalmente com a taxa de juros a 15, mas mostrou que o empresariado brasileiro consegue trabalhar bem, Já tá acostumado, já né. está acostumado a taxas Vacilar. elevadas, né. Pô, você pode ver o retorno o nível de resultado das empresas, Itaú, eh, pô, todos os resultados super elevados, né. O próprio BTG mesmo apresentando resultados bem acima das expectativas, né. Então, não fazendo uma recomendação de equities em específico, mas na classe como um todo, né, acho que a gente mesmo com num cenário mais difícil entregou bons resultados, isso deve se perpetuar. Então, olhando, de maneira bem macro, bem simplista, ficaria atento à dolarização do patrimônio, a esses níveis de taxas para os títulos públicos e um pouco um carinho para equity, pra uma mudança de cenário. Sabe que é engraçado, né, a gente está montando um curso aqui, depois eu até vou compartilhar com vocês, eu vou dizer um curso, mas uma apresentação, um treinamento que fala um pouco sobre a questão para clientes, né, de uma forma geral, e a gente sempre compara inevitavelmente o desempenho do Ibov com o CDI, né, porque é taxa livre de risco, enfim, os clientes estão acostumados, sobretudo aqui no Brasil, né. E às vezes faz a comparação, né, sempre com o Ibov, né, mas o Ibov é a média, né, do desempenho das empresas, às vezes ganha do CDI, às vezes perde, Que não são as depende do mesmas período, empresas, não inclusive? são as mesmas empresas e tal, né. Mas acho que a grande questão, né, quando você pega os top 10, eu já fiz essa análise, né, em qualquer janela, né, você tem que ter um show de retorno que é muito superior ao CDI, né. Então o problema é você descobrir quem são essas 10 ou essas 20 ou essas 30, né. Por isso que às vezes você tem que escolher uma empresa, né, um fundo, né, ou você tem que ter essa habilidade, porque é esse que é o segredo, né, porque analisar pela média, né, é muito ruim, né, eu aliás eu detesto média, né, eu fiz engenharia e fui aprendendo na prática, nem por fazer engenharia, mas porque na vida mesmo, né, eu trabalhava num andar que todo mundo tirava um sarro de mim, porque eu ficava no andar do fundador e o pessoal falava assim: "Pô, na média você é bilionário". É E verdade. eu ficava com uma bronca, rapaz. É um monte de conta para pagar. Mas é para isso também que a gente contou com a ajuda de vocês aí, ó, dos gestores, porque basicamente para nós, né, que hoje numa cadeira de advisor, né, eh, a gente precisa de insumo, né. Obviamente a gente tem insumo do BTG, que é o maior research da América Latina, mas a gente precisa de cabeças independentes como vocês aqui, que pensem nisso por nós. É um trabalho árduo, né, que exige tempo também, né, mas, acho que exige muito mais paciência também, né, no longo prazo, coisa que o Resiliência. brasileiro, a gente foi acostumado, né, nós fomos acostumados para viver mais de curto prazo, né. Exatamente. Mas, pô, muito boa, muito legal as dicas aí. Eu queria só fazer uma última pergunta em relação à empresa, como é que vocês estão vendo a IA lá? Como é que vocês estão usando na Venice a IA? Já está desenvolvido, não? Como é que vocês estão vendo aí? O o projeto de IA, acho que para assessoria como um todo, né, ele vem para substituir um trabalho operacional,
Eu, pelo menos hoje, eu não vejo o mercado de assessoria, que é um mercado de relacionamento, ser impactado de uma maneira ao ponto de você diminuir postos de trabalho, muito pelo contrário, Nossa, que vejo bom ouvir isso, né, é, porque eu tenho visto os bancos aí falando que a IA vai ser o novo assessor, eu tenho até é, arrepios disso aí. basicamente o mercado de assessoria ele vive de relacionamento, né. Obviamente a IA deve colaborar na captação de leads, deve aumentar a capacidade produtiva do assessor, tudo isso deve acontecer, mas a figura do assessor ela não vai acabar, Uhum. né. Principalmente o meu cliente que é um cliente que tem um ticket médio diferente, né, falei diferente, porque basicamente o ticket médio da assessoria como um todo é R$ 50.000. Tá, Da Vence o ticket médio está em torno de R$ 1.000.000. tá, Então ele é um cliente diferente entendi, do que a média que você entendi. odeia, É, né. entendi, Esse cliente ele preza por estar com o seu assessor frente a frente. entendi, Ele entendi, precisa desse relacionamento. entendi. Eh, então eu vejo que o mercado de assessoria ele vai ser mais ajudado do que vai ser No sentido de canibalizado trazer produtividade, qualidade para o trabalho do qualidade do assessor. trabalho. Lá na Tá. Vence hoje a gente tem, um projeto de diminuição operacional, né, ele tem ajudado bastante nas rotinas da mesa, controles, e inovação, né, mas em relação ao produto final assessor, não Continua existe o sendo a projeto, questão. continua sendo o core business da empresa Tá, inclusive. entendi, A nossa empresa vive do assessor, entendi, né, o entendi. assessor é nosso, pelo menos da minha mesa, ele é o meu maior cliente. Poxa, eles não vão colocar um monte de jura lá, até que um investimento renda fixa, 2 investimento tal, 3 FDIC. Não, igual, nossa pretensão e eu acho que difícil será o escritório que vai ter esse caminho. Provavelmente o banco tenha que usar um pouco mais por conta do número de clientes, né, por conta de custo, mas é aí que a assessoria se destaca. A assessoria já se destacou, assim, no primeiro ciclo de ganho, né, que foi aquele ciclo de 2021, onde ele já saiu do banco para não ter esse tipo de tratamento, Tá, né, não falar com sei, 7 juras antes de falar com Deus me uma. livre. Eu acho difícil que isso aconteça de novo. Ah, legal, O que me preocupa é daqui 20 anos, tá. né, que as relações sociais elas mudam, né, então talvez os nossos, sucessores, eles não queiram mais falar com o assessor, e aí sim ele opte em falar com uma URA. Mas eu tenho até lá, acho que a gente tem um Tem tempo, caminho né. grande para percorrer. Eu fui RI de uma empresa e na época foi o Peter Diamond, se eu não me engano, em Nova York, e ele foi dar uma palestra, e era uma empresa de seguro de automóvel, né, e o cara foi falar que o carro autônomo e tal, e disrupção e não sei o quê, antes do roadshow com as companhias, cara, toda hora que eu tinha os investidores perguntando: "Pô, mas você não acha que o carro autônomo vai no carro autônomo vai precisar mais de seguro e não sei o quê?" Pô, mas foi na quinta pergunta que me fizeram, no outro dia eu já não aguentava mais, falei: "Cara, eu até acho que isso pode acontecer, mas daqui 20 anos, cara, eu não vou ser mais RI, você pergunta para o próximo. Eu já vou estar aposentado, o problema não vai ser meu, entendeu?" Mas isso faz 20 anos ou não faz 20 anos? Cara, isso faz 15 anos e não mudou nada. Você vê que as coisas, não são tão rápidas. Uma coisa que eu aprendi é que o ser humano, embora, as relações humanas, elas eu acho muito difícil a gente mudar isso. Acho que o segredo, né, que eu tenho visto de algumas empresas é como você manter a tecnologia com o lado humano. Esse a não ser que você tenha um assessor que consiga ser tão humano quanto uma pessoa de hoje, né. É. Agora a gente vai começar a parte que eu mais gosto, que é o momento Marília Gabriela, mas aqui como a gente está no mercado financeiro, o pessoal chama de high frequency, que é o sessão bate-bola aí. Podemos começar? Vamos lá. Celso, uma cidade inesquecível. O Fusaro acho que não foi bem uma cidade, mas acho que eu vou falar uma viagem que acho que pra mim foi mais marcante de uma cidade, a gente foi algumas cidades, mas a minha lua de mel, a gente foi para o México, foi basicamente pra Cancún, alguns outros lugares ali, então foi uma viagem que pra mim foi inesquecível, não só pelo lugar ser bonito e tudo mais, Uma mas mais cidade. pela ocasião, né, tinha acabado de casar, um momento importante pra mim e pra minha esposa, foi um momento importante pra gente, depois de um momento difícil que foi a pandemia, e aí, ao invés de determinar uma cidade só, falou: "Pô, essa viagem foi muito legal". Legal. Não, e é um lugar maravilhoso, muito bonito. É, bonito, Legal. bonito. E um lugar onde você gostaria de visitar?
eu gostaria de visitar a Suíça. Legal. Acho impactado aí pelas redes sociais ultimamente, eu tenho visto bastante coisa sobre, a cultura, tenho visto algumas paisagens que têm me deixado, curioso para conhecer. Eu sou um cara que gosta bastante de natureza também, então acho que deve ser um destino que em breve a gente deve avaliar. Eu quero aprender a Eu gostaria de aprender a falar outros idiomas. legal, legal. E é bom, né, porque às vezes você viaja, você percebe que é uma quando você fala o idioma da pessoa, mesmo que fale pouco, a pessoa já te recebe de uma forma diferente, né. Sim, Um livro, uma série, um filme filme, até para estar mais em encontro aqui com o nosso bate-papo, hã. A Procura da Felicidade lá com o Will Smith, acho que é um filme Pô, esse que filme é muito bom, todo mundo deveria assistir. espetacular. Seu prato predileto? Pô, eu gosto de comer, cara. Se falar um prato específico, Não mas acho tem que tudo? o arroz, feijão de todo dia pra mim é o preferido. E um investimento que você já fez fora da curva? Acho que eu sou um pouco mais conservador nesse aspecto, Fusaro. O que eu olho de diferente um pouquinho é imóveis, leilão de imóveis, tá um pouco em evidência agora, olho um pouquinho de precatórios, esse tipo de investimento que é um pouco mais descorrelacionado. Tá, Né, mas sei que tem gente que obra de arte, cavalo, relógio, joia, esse tipo de coisa, eu acho que mais por conta de eu lidar com um número de produtos muito amplo, eu tento segurar o mais fora da curva, entendi, né. Tenho entendi. tanta coisa que eu Por isso você acompanho. cuida do investimento dos outros. Pois é, eu tinha um chefe meu que falava, né: "Sabe quando você faz uma pequena fortuna com cavalo? Hã, Você começa com uma grande". boa. Uma pessoa que você admira? Uma pessoa que eu admiro, minha esposa, tem uma história de vida, eh bem marcante, Como é o nome dela? Érika. Érica, Também, boa. mas falando, assim, um pouco, né, de que pessoas conhecem, vamos dizer assim, eu acho que o Seu José Safra tem uma história de vida interessante. Pra gente fechar, Celso, o que que é sucesso pra você, cara? É é muito difícil falar o que que é sucesso, eu acho que em cada momento da nossa vida a gente tem uma percepção diferente sobre o sucesso. Hoje o sucesso para mim é diferente do que foi quando eu era adolescente. Acho que sucesso para mim naquele momento era ter, eh, bens financeiros, posse, saber que eu ia conseguir desenvolver um trabalho, relevante. Hoje sucesso para mim é ter uma empresa onde eu tenho 70 sócios que conseguem sustentar a sua família, com o trabalho, com os seus tenho mais de 4.000 famílias impactadas com os nossos clientes, ter a minha família, de uma maneira organizada, então tudo isso para mim hoje é de sucesso. É diferente do que foi sucesso há 5, 10, 15, 20 anos atrás. Então eu acho que essa palavra, se a gente conversar daqui 10 anos, talvez eu te responda uma outra coisa. Mas, hoje para mim eu me considero uma pessoa que alcançou o sucesso, porque, consegui ter esses objetivos todos sanados. Legal. Celso, muito obrigado, parabéns aí pela trajetória, muito legal, acho que, gostei bastante, fica à vontade aí pra falar. Mais uma vez queria te agradecer aqui, Fusaro, sabe que eu sou entusiasta da casa, já falei isso aqui no começo. Acho o trabalho que você faz aqui super bacana, acompanho os vídeos, todo mundo que vem aqui, a história das pessoas, colocar aqui, o rosto, e rotular aqui as pessoas que estão no mercado de uma maneira mais humana, é algo que é totalmente inovador, a gente não tinha isso, né, basicamente os nossos podcasts aí no mercado tá muito vocacionado a falar sobre produtos, sobre cenários, sobre, conflitos, né. E acho que esse é um bate-papo bacana até para quem pensa em ser um assessor um dia, abrir um escritório ou abrir uma gestora, eu acho que abre um caminho muito grande para novos profissionais e mostra um pouquinho da cozinha, do que é um business como o nosso aqui, né. Então eu queria te agradecer o espaço, agradecer minha equipe que está aqui, me cobrindo, nessa tarde que eu vim para cá, agradecer meus sócios por me darem confiança e a credibilidade de estar aqui representando a Venice, e desejar para vocês aí um futuro de muito sucesso. Legal, obrigado, obrigado. Advisors, como eu falei, é uma baita história, né, uma trajetória muito legal. Espero que vocês tenham gostado, como eu gostei também, sempre bastante aprendizado pra gente, né, além de uma lição de vida, né. Agradeço também vocês pela
pela audiência. A gente já chegou aí a ter programas com mais de 200.000 views, o último 70.000 views. Acho que para um programa dessa natureza é muito bom, e vamos para a próxima. Um abraço a todos.